Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós vamos, nesta noite ainda, estudar dentro do Sermão do Monte, uma lição muito preciosa que a Palavra de Deus tem para nós. Então vamos ler Mateus, capítulo 6, do verso 25 em diante, aqui querendo o Senhor e com a sua graça trazermos uma palavra para a nossa orientação, para a nossa edificação. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Amém. Glória a Jesus. Que linda passagem é essa que o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos ali naquele monte. Dentro desse sermão que Jesus está falando, ele tem muitas orientações para os súditos do reino dos céus. E ele vai falar aqui de uma coisa muitíssimo importante. Ele vai falar sobre aquilo com que nós devemos nos preocupar, aquilo que deve ocupar o nosso pensamento, aquilo que deve ocupar a nossa alma. Porque se nós nos ocuparmos com as coisas certas, nós poderemos viver melhor e menos preocupados com o futuro, com o amanhã, com as coisas que podem chegar até nós ou não. Jesus nos dá aqui uma verdadeira lição contra a ansiedade, nos dando todo o subsídio para vivermos uma vida de entrega a Ele, uma vida de descanso no Senhor. Nesta noite, então, nós vamos falar sobre a preocupação do cristão. Com que o cristão deve se preocupar? Que deve ocupar aí a mente do cristão. Nós vamos entender perfeitamente que aqui está o segredo para nos livrarmos da ansiedade, da preocupação exagerada. Vamos, antes de entrar aqui no texto, entender um pouco o que é a ansiedade e por que o mundo está tão ansioso. Nós, sem dúvida nenhuma, vivemos hoje, queridos, o século da ansiedade. A época de maior ansiedade, talvez, da história da humanidade. Por que isso? Muitas coisas nos levam a essa preocupação excessiva. Vivemos numa era aí de muitas incertezas. Alguns anos atrás, ou talvez um século ou alguns séculos atrás, as pessoas já sabiam mais ou menos como seria o ano seguinte, a década seguinte, porque as coisas não mudavam tão rapidamente. Mas hoje nós não sabemos nem como vai ser na semana que vem ou no ano que vem, porque tudo muda muito rápido. Nós estamos numa era de muitas incertezas e isso tem causado muita ansiedade em todo mundo. Nós vemos que vivemos uma época, por exemplo, de muita violência. E a violência urbana tem tirado o sono de muita gente.
que a pessoa fica sem saber se sai de casa e volta, ou se sai e quando voltar encontra a sua casa e todos os seus pertences no mesmo lugar. E às vezes já vai dormir ansioso, porque também antes de deitar fica assistindo jornais que trazem muitas notícias de crimes, de acidentes, de todo tipo de problema, já vai dormir muito preocupado e acorda muito ansioso, fica já com medo de sair para trabalhar, de sair para estudar, de sair de casa, sem saber se vai realmente encontrar-se, deparar-se ou não com a violência naquele dia. Além disso, nós temos uma competitividade profissional muito grande. E aí nós vemos que o sujeito está trabalhando, mas não sabe se vai conseguir manter o seu emprego, não sabe se vai conseguir manter o seu salário, ou se vai conseguir melhorar na sua profissão. Algumas profissões estão desaparecendo, outras novas estão surgindo. A necessidade de atualização com a tecnologia é uma coisa que assombra algumas pessoas que já estão trabalhando há muito tempo numa mesma profissão. Enfim, as pessoas também ficam muito ansiosas com toda esta mudança na área profissional. Além disso, nós vemos que a nossa sociedade ela é impulsionada pelo consumismo. Você compra um aparelho eletrônico que é o último modelo, mas ele só é o último modelo hoje. Amanhã já vão lançar outro e ele passa a ser o penúltimo. E o sujeito que fica tentando sempre ter o melhor celular, o último modelo, ele está constantemente tendo que trocar esse aparelho. Ele compra alguma coisa hoje achando que é o melhor que existe no mercado. E amanhã esse modelo já é substituído. E às vezes ele precisa mesmo substituir o aparelho que tem, porque há uma nova tecnologia, um novo tipo de conexão que aquele aparelho dele não tem, e nós vivemos nesta era de consumismo. Antigamente o sujeito comprava um bule, comprava uma mesa, comprava uma cadeira, e aquilo era para os seus netos ainda aproveitarem. Hoje em dia você compra uma coisa e praticamente tudo é descartável, você não sabe nem se vai na próxima semana poder ainda usufruir daquele bem. Isso leva a um consumismo muito grande. Além disso, a vida, irmãos, está cada vez mais agitada, porque as distâncias estão aumentando. Você antes trabalhava muito próximo do emprego, agora tem que pegar um ônibus ou dois, ou atravessar a cidade de carro. Se você fosse sozinho, estava uma beleza, mas acontece que todo mundo resolveu ir de carro na mesma hora que você, e a rua está entupida de gente, e você acaba tendo que acordar mais cedo para chegar mais tarde e perdendo mais tempo. O dia parece que encurta porque você gasta mais tempo para o deslocamento, para poder ir e vir, e a vida então acaba ficando muito agitada. Some-se a isso que algumas pessoas ainda vivem de uma forma desorganizada, não conseguem organizar bem a sua agenda, a sua rotina diária, e acabam ficando mais ansiosos porque não se precaveram, não planejaram as coisas, não se anteciparam, acaba saindo de casa e no meio do caminho descobre que esqueceu alguma coisa, porque esqueceu ontem de deixar já separado aquilo que ia levar. Enfim, a vida fica muito ansiosa, e antes que alguém tenha um surto psicótico aí, porque já está muito ansioso de tanto eu falar nisso, eu vou parar por aqui. A vida está realmente muito cheia de incertezas, o que nos leva a muita ansiedade. E aí, entre os medicamentos, os calmantes, os ansiolíticos, estão entre os mais vendidos do mundo. Porque a vida está muito agitada, porque as pessoas estão muito ansiosas. Mas hoje eu vou falar do remédio mais eficaz contra a ansiedade, contra a preocupação, que é nós nos sentarmos para ouvir o Senhor Jesus nos perguntando: por que vocês estão preocupados com amanhã? Por que é que vocês estão tão solícitos, tão ansiosos com o amanhã? Então vamos ver o que Jesus tem a falar sobre esta ansiedade toda que o mundo vive, para que nós possamos aprender com Ele a viver uma vida sem esse estresse exagerado. Porque a ansiedade é exatamente isso. O que é a ansiedade? Não é simplesmente uma preocupação, mas é uma preocupação exagerada. É uma perturbação de espírito
causada pela incerteza, pelo receio. Nem aconteceu ainda, mas eu já estou antecipadamente preocupado, eu já estou com medo antes que aconteça. Isso, às vezes, queridos, não tem nenhuma causa. Não há nenhum anúncio, nenhum prenúncio de que eu vou ser demitido, mas eu estou preocupado com isso, sem que haja nenhum tipo de boato. Eu já estou pensando no aumento dos preços, eu já estou preocupado com uma série de coisas, às vezes até sem nenhuma causa aparente. Então a ansiedade é uma preocupação exagerada, é um cuidado exagerado. Na época de Jesus, certamente já tinha gente ansioso, talvez não tanto quanto hoje. Mas havia muita gente ansiosa. E no Novo Testamento, a palavra ansiedade, ela às vezes aparece sob outras formas. Aqui no texto nós vamos encontrar os cuidadosos quanto à vossa vida, são os ansiosos, né? Os cuidados que Jesus fala no verso 27, ele está falando de ansiedade. Então a ansiedade vai aparecer no Novo Testamento como cuidados do mundo, preocupação, ou às vezes sob a forma realmente de termo ansiedade, dependendo um pouco da versão da Bíblia que você vai utilizar. E aí Jesus está diante de uma plateia, que certamente havia gente muito ansiosa ali. Vamos lembrar também que naquela época de Jesus, a terra de Israel estava sob domínio romano. Isso causava muito estresse, certamente. Preocupações quanto ao amanhã. As pessoas ficavam preocupadas. Como hoje havia violência urbana, porque você podia estar no meio da rua e de repente o exército romano pegar você e tomar como um rebelde. E a justiça não era como é hoje, não precisava de provas para você ser imediatamente morto. A vida não era tão fácil na Palestina do primeiro século, haviam pessoas certamente ansiosas ali. Jesus vai falar então com esses homens. E a primeira coisa que nós entendemos é que Jesus vai falar sobre as escolhas que nós fazemos, que elas são determinantes para que nós tenhamos ou não uma vida ansiosa. Se nós vamos ter uma vida de preocupações, isso depende muito, queridos, de algumas escolhas que nós iremos fazer. Jesus então vai alertar sobre essas escolhas. Antes de nós chegarmos aqui no verso 25, ele vai falar do verso 19 em diante. Em primeiro lugar, onde nós depositaremos o nosso tesouro? Ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Porque se você botar o seu recurso, se você colocar o seu tesouro na terra, esse tesouro pode desaparecer. E aí você vai ficar mais ansioso ainda. Imagine toda a sua riqueza, tudo aquilo que você juntou, esperando que pudesse com aquilo gozar a vida ou prevenir-se de qualquer necessidade, mas está lá o seu tesouro e vem o ladrão e rouba, vem a traça e corrói. Talvez Jesus estivesse pensando aqui numa roupa muito cara, muito rica, não é? Um vestido bordado a ouro caríssimo, mas vem lá uma traçazinha e rói o tecido e acontece que agora desvalorizou-se completamente aquela peça. Antes era um tecido lindo bordado a ouro, agora é uma peça ruída de traça que ninguém vai querer utilizar. Então, onde colocaremos o nosso tesouro é fundamental para que nós tenhamos ou não uma vida ansiosa. Depois Jesus vai dizer que nós precisamos determinar que tipo de visão nós teremos. Ele diz, você pode ter um olho bom ou um olho mau. Se nós vemos a vida de forma negativa, nós certamente estaremos mais ansiosos. E se vemos a vida de forma positiva, nós certamente teremos uma vida melhor. Há pessoas, irmãos, que são muito ansiosos porque veem tudo escuro. São extremamente negativos. Aquela pessoa que você não pode encontrar com ela de manhã, porque senão estraga o seu dia. Você fica logo com o dia todo azedo. Sai dali querendo comprar uma corda para se enforcar, porque a pessoa estraga o seu dia.
Tudo está ruim, tudo está péssimo, tudo está piorando. E Jesus diz, olha, você precisa ter uma visão diferente, porque se o seu olho for bom, então tudo terá luz, mas se o seu olho for mau, tudo será de trevas. Nós precisamos então determinar que visão nós teremos da vida. E ainda a terceira coisa, Jesus diz que nós precisamos definir a quem nós serviremos. Se nós serviremos a Deus ou se nós serviremos às riquezas. E ele diz, você não pode servir a dois senhores. Porque quem tenta servir a dois senhores vai acabar uma hora para agradar um, desagradando o outro. Você tem que definir se você serve a Deus ou se você serve às riquezas. Aquele a quem você serve, esse é que vai cuidar de você. Aquele para quem você trabalha, esse é que vai dar o ganho, o salário, o pagamento pelo seu trabalho. Então nós precisamos definir onde estará o nosso tesouro, que visão nós teremos da vida e a quem nós serviremos. Buscando então definir essas coisas, é que Jesus chega no verso 25 e diz, por isso, veja que ele está concluindo, ele diz, por isso, ou seja, porque você precisa definir onde colocar o seu tesouro, que visão você vai ter e a quem você vai servir, e a orientação de Jesus é que o seu tesouro esteja no céu, que a sua visão seja de um olho bom e que você sirva a Deus. Por isso ele diz, não andeis ansiosos. Se você de fato tiver o tesouro guardado no céu, o ladrão não rouba. Se o seu olho for de uma visão clara, tiver uma visão positiva, você vai ver tudo com luz, tudo muito iluminado. E se você servir a Deus e não às riquezas, então você vai ver que não tem motivos para ficar tão preocupado, tão ansioso. Então Jesus vai falar aqui sobre a nossa preocupação com o futuro. Todos nós ficamos um pouco preocupados como vai ser o amanhã, como vai ser a vida daqui por diante. Mas Jesus vai mostrar que nós não precisamos ter essa preocupação, esse cuidado, essa ansiedade, se nós tivermos Deus como nosso Senhor. Jesus vai falar então que nós devemos evitar essas preocupações inúteis, que tiram a nossa confiança em Deus. Ele diz então no verso 25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que vocês vão vestir. Por que ele diz que nós não devemos estar preocupados com essas coisas? Vista qualquer coisa, coma qualquer coisa, se não tiver o que comer, passe fome. Não, não é essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus, na realidade, é Deus já nos deu coisas muito mais preciosas do que essa. O Deus a quem nós servimos, querido, ele não é um juiz distante, ele não é simplesmente um governante do universo. Ele é o nosso Pai Celestial. E o Pai Celestial nos ama e tem cuidado de nós. Jesus diz então, ele já não deu a você a vida, e a vida não é mais do que o mantimento, porque se você tiver dinheiro, você pode comprar comida, mas por mais que você tenha dinheiro, você não pode comprar a vida. Quem consegue comprar a vida? Quem consegue chegar na mercearia e dizer, me dê aí mais 10 anos de vida? Não, eu estou meio liso hoje, me dê só mais 30 horas de vida. Quem pode comprar vida por mais dinheiro que tenha? Ninguém. Se você servir a mamon, se você servir as riquezas, você nunca vai poder ter vida por causa disso. As pessoas estão fazendo de tudo por aí. Estão congelando o corpo, estão tomando remédio, antioxidantes, banho de luz, todo tipo de terapia para ver se conseguem viver mais. Mas a vida é um dom de Deus. Ele dá e ele tira. Às vezes o sujeito que está bem doente ainda vive muito tempo. E o que está muito saudável, cai o avião e ele morre. A vida é um dom de Deus. Riqueza não produz vida, porque Deus é quem dá a vida. Se o Pai já lhe deu a vida, que é muito mais caro e é muito mais difícil, Ele não pode dar também o mantimento para mantê-la?
Se o Pai já lhe deu a vida, Ele pode lhe dar o mantimento. Jesus diz, não é a vida mais do que o mantimento? Você fica preocupado quanto ao que você vai vestir. Se você tiver dinheiro, você consegue comprar uma roupa para se vestir. Talvez não dê para comprar aquela do jacarezinho, talvez não dê para comprar aquela da alta grife, mas vai dar para comprar uma roupa para você vestir-se aí. Se você tiver muito dinheiro, dá para comprar jacaré, urso, cobra, todo tipo de coisa que você quiser se vestir. Mas ele diz, a vestimenta não é mais do que o corpo. Deus já lhe deu o corpo? E eu pergunto, se alguém tiver dinheiro, ele pode comprar um outro corpo? Ele pode até tentar comprar um órgão, comprar alguma coisa, embora seja proibida a venda desse tipo de coisa, né? Mas tem situações, irmãos, que não tem jeito. Se perder a cabeça, não adianta querer ir comprar outra cabeça que não resolve. Não resolve. Se perder um braço ou uma mão, vai ter que botar um mecânico, porque não consegue botar um outro igual. O que Jesus está dizendo é, Deus nos já lhe deu o corpo. O corpo não foi Ele que deu, e Ele lhe deu um bom corpo. Se ele está aí muito magro, muito gordo, talvez você que não esteja cuidando muito bem dele, mas o corpo que Deus lhe deu é perfeito. E você agora está preocupado com a veste. Mas o corpo é muito mais do que a veste. Aleluia! Se o Pai já lhe deu o corpo, Ele pode lhe dar uma camisa para cobrir, um vestido para cobrir, porque o mais caro, o mais difícil, Ele já lhe deu. Agora você está preocupado, meu Deus, como é que eu vou arrumar uma camisa? Se Deus já lhe deu os dois braços para entrar nas mangas da camisa, Ele pode lhe dar a camisa com muito mais facilidade, porque para quem pode dar o corpo, a camisa é fichinha. A camisa é muito menos. Note que o que Jesus está querendo dizer é: o Pai cuida de nós. Aleluia. Ele já lhe deu a vida que a riqueza não pode dar. Ele já lhe deu o corpo que a riqueza não pode dar. E agora você está preocupado, ansioso, se Ele vai lhe dar o mantimento para manter o corpo, ou a roupa, o mantimento para manter a vida, ou a roupa para cobrir o corpo. Quem deu o que é muito mais difícil, pode com facilidade lhe dar o que é mais fácil. Pode lhe dar perfeitamente o que é mais fácil. E aí Jesus vai usar de ilustrações da natureza para mostrar como o Pai Celestial dá estas coisas. E ele diz, olhem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, porque às vezes o homem confia no seu próprio trabalho. E ele diz, eu posso comer porque eu plantei, eu colhi. No inverno eu vou ter o que comer porque eu juntei no celeiro. Jesus não está dizendo que você não plante, não colha, nem ajunte em celeiro. Mas o que ele está querendo dizer é, melhor do que confiar naquilo que você está fazendo, é confiar naquilo que Deus faz por você. Porque você pode falhar. Você pode juntar no celeiro e quando você chegar lá descobrir que a umidade, o bicho ou qualquer outra coisa fez a sua comida do celeiro se perder. E não é exatamente o que ele estava dizendo. Se você juntar tesouros na terra, vem alguma coisa e rói e come. Mas se for o Pai Celestial, onde nós depositamos a nossa confiança, ninguém vai roubar, ninguém vai diminuir aquilo que o Pai tem guardado para nós. Ele diz, as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E vocês têm muito mais valor do que elas. Engraçado que tem uns estudiosos por aí dizendo que Jesus, quando foi adolescente, andou na Índia, aprendeu com os estudiosos de lá. Mas é óbvio que isso é uma falácia. Porque se Jesus tivesse aprendido com os gurus da Índia, ele jamais diria que as pessoas têm mais valor do que os animais, porque na Índia os animais têm mais valor do que as pessoas. Um mendigo, ninguém está nem aí se ele morreu, mas ninguém mate uma vaca que você vai conseguir um problema sério para você. E Jesus está claramente dizendo, vocês têm muito mais valor do que as aves. Jesus não tem nada a ver com o pensamento hindu.
Se Deus cuida das aves, o que Ele está dizendo é, muito mais Ele cuidará de vocês. Aleluia! Nós temos que entender, queridos, que há coisas que nós simplesmente não podemos fazer, que por mais que tenhamos riqueza, não poderemos resolver. Mas quando confiamos em Deus, Ele faz por nós. O Pai, então, mostra o seu cuidado com as aves, mostra o seu cuidado com os lírios do campo. E Jesus vai dizer, olha, você vê os lírios do campo? Salomão, em toda a sua grandeza, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. E olha que, irmãos, falar de glória de Salomão é uma coisa séria. Se você lembra, nos dias de Salomão, diz a Bíblia que o ouro era tanto que a prata não tinha valor. A prata perdeu o valor. Imagine, a mãe vai com o menino na rua e o menino diz, mamãe, achei uma caneca de prata. Menino, joga isso fora. Não tinha valor a prata, porque tinha muito ouro. Salomão sentava num trono feito de marfim, que já é um troço caríssimo, revestido de ouro, e na sua frente tinham 12 leões em tamanho natural de ouro puro batido. Que beleza, né? Muita riqueza. Mas Jesus disse, sabe os lírios do campo? Salomão não chegou nem aos pés dele em termos de vestimenta. Salomão podia ter uma veste extraordinária, mas o lírio do campo foi Deus quem deu. Ele renova aquele lírio todo dia, aquela veste, e ele sobrepuja Salomão em toda a sua glória, porque Salomão tinha que mandar alguém fiar, tinha que produzir um tecido para poder se vestir. E o lírio do campo foi Deus quem lhe deu diretamente. Foi Deus quem deu a capacidade a ele de ter toda aquela textura tão bonita. E nós precisamos entender, queridos, que há coisas que nós não podemos fazer. Jesus já disse, nós estudamos semana passada, que você não pode nem mudar a cor do seu cabelo, por mais que você se preocupe. Se você se preocupar muito, pode ser que ele mude de preto para branco, né? Mas mudar de branco para preto não tem jeito. Você pode se preocupar demais. Aí de novo alguém diz, não, mas pode pintar. Mas pintar só muda por fora, né? Deixa ele crescer para você ver a cor que ele é. Só muda por fora. Jesus vai dizer no verso 27, qual de vocês poderá, com muita ansiedade, acrescentar um côvado à sua estatura? Se você ficar muito preocupado, você pode crescer mais. Não funciona, irmão. Eu posso lhe garantir. Não funciona. Eu lhe garanto, por mais preocupado que você fique, você não vai crescer mais do que você está aí. Eu digo por experiência própria. Não adianta você insistir. Não cresce. Porque só quem dá estas coisas é Deus. Até uns malucos por aí que inventaram uma técnica que quebra o osso, afasta, espera calcificar, quebra de novo, afasta, espera calcificar, quebra de novo, afasta. Mas isso não é técnica para crescer, não. Isso é técnica para enlouquecer, que você passa a maior parte da vida enquanto está fazendo essa técnica no hospital. Isso é loucura. Isso é loucura. O homem não pode, e ele pode até crescer 2 ou 3 centímetros com essa técnica, mas crescer 50 centímetros vai demorar a vida toda e vai ficar aquela coisa anormal, né? Não tem como, você não consegue alterar algumas coisas, porque só Deus é quem dá essas coisas aos homens. Aí nós precisamos então, queridos, entender que a preocupação, a ansiedade, ela é inútil para a maioria das coisas. Você não pode, com sua preocupação, gerar vida, nem corpo, nem aumentar a sua estatura, mas Deus lhe dá todas estas coisas se você depositar a sua confiança nele. Agora, quando nós estamos muito ansiosos, muito preocupados, nós mostramos que não confiamos em Deus. Jesus vai dizer, essa coisa de ficar aí preocupado com amanhã é coisa de pagão, é coisa de gentil, é coisa de quem não tem Deus. Se você serve a um Deus que tudo pode,
Por que ficar preocupado com o amanhã, se Ele pode lhe dar tudo de que você precisa? Aleluia! O problema é que nós corremos demais, querendo resolver nós mesmos as coisas, e esquecemos de depositar a nossa confiança no Senhor. E aí dizem que por isso que tinha uma história de um passarinho sentado lá no galho da árvore, olhando para o outro e conversando. Deve ser uma fábula, né? Porque passarinho não conversa assim. E vendo os homens correndo de um lado para o outro, ele dizia: olha só, que homens ansiosos, dizendo para o seu colega aqui do lado: olha, passarinho, que homens ansiosos. Se eles soubessem que tem um Deus no céu que cuida de nós, eles não ficariam tão preocupados assim. Pois é sobre isso que Jesus está dizendo. Deus cuida do passarinho, Deus cuida da erva do campo, e vocês têm muito mais valor para Deus do que estas coisas. O problema é que vocês são homens de pouca fé. Vocês não têm fé, confiança suficiente em Deus. E aí nós precisamos ter cuidado, querido, para não ficarmos tão preocupados com o futuro, que não possamos colocar a nossa confiança em Deus. Gastamos muitas vezes o nosso tempo, a nossa correria, a nossa energia naquilo que não é essencial, naquilo que é uma coisa sem grande valor ou importância, e esquecemos do que é o principal na nossa vida. E aí você lembra da história de Marta e Maria. Jesus estava na casa delas, e para Maria a coisa mais importante era ouvir o que Jesus tinha para dizer. Porque quando você ouve Jesus, você aprende como resolver todas as coisas da vida. Agora, quando você deixa de ouvir Jesus e passa a correr para resolver as coisas da vida, aí você só resolve aquilo que a sua pequena sabedoria pode resolver. Mas quando você ouve a sabedoria de Deus, aí você vai ter orientação para fazer tudo corretamente na vida. Maria disse: sabe de uma coisa? Eu vou sentar nos pés de Jesus e vou ouvir o que Ele tem a dizer. E Marta corria para lá e para cá, e para lá e para cá, até que ela para e diz: Senhor, veja aí, minha irmã me deixou sozinha para fazer o almoço, para cuidar da casa. E Jesus diz então para Marta, respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus está dizendo que aquelas coisas estão distraindo Marta do que é o principal. O principal, queridos, é nós nos voltarmos para aquele que tem poder, sabedoria, que cuida de nós, aquele que pode nos dar as coisas de que precisamos, de a orientação verdadeira para a vida. O problema é que nós muitas vezes gastamos tanto tempo com os homens que não temos tempo para estar com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, isso acontece muito na igreja. Infelizmente, as pessoas correm tanto, têm tanto tempo para gastar com os homens que não tem tempo para estar com Deus. Eu não posso orar na segunda porque tem ensaio do conjunto. Eu não posso orar na quarta porque tem a reunião do departamento. Eu não posso orar na sexta porque tem uma outra reunião. No sábado também eu não posso porque a gente vai fazer um trabalho. No domingo também eu não posso porque tem escola dominical. Não estou encontrando tempo para ler a Bíblia porque eu estou trabalhando demais na igreja. Isso não é um paradoxo? Alguém está correndo tanto que não tem tempo para estar com Deus. E o pior é que ele está correndo para fazer a obra de Deus. Mas nós temos que entender uma coisa, que a Marta e Maria nos ensinam. O que mais Jesus quer de nós, queridos, é comunhão. Nós somos a noiva do Cordeiro, não é a empregada. Jesus não está querendo só que você trabalhe para Ele. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Se o trabalho estiver atrapalhando o seu tempo de estar com Deus, pare de trabalhar e sente nos pés de Jesus. Se o trabalho, mesmo o trabalho na casa de Deus, estiver consumindo tanto o seu tempo, que você não tem mais tempo de ler a Bíblia, de orar, de estar em comunhão com Deus, pare de trabalhar. Você não é a empregada do Cordeiro, você é a noiva do Cordeiro. Ele quer comunhão com você, aleluia. E aí nós descobrimos que a
principal coisa para não vivermos uma vida ansiosa é nós estarmos em comunhão com o Pai Celestial e com a nossa confiança inteiramente depositada nele. Aleluia! Um homem que não tem tempo para Deus, ele está perdendo tempo. Gastamos tempo, queridos, com tantas coisas insignificantes, porque nós confiamos no nosso trabalho, confiamos no dinheiro que vamos ganhar com ele, confiamos em tantas outras coisas e não temos tempo para as coisas mais importantes da vida, que é a nossa comunhão com Deus. Cuidado com a sua comunhão com Deus. Não deixe que os cuidados do mundo, a correria da vida, tire o seu tempo de estar com Deus. Olha, Jesus vai falar sobre isso. E ele vai dizer, queridos irmãos, que nós temos que ter cuidado para que as coisas terrenas, as coisas aqui da terra, não roubem a nossa comunhão com as coisas do céu. Jesus vai contar a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, e ele vai falar do semeador que saiu a semear a palavra. A semente é a palavra, Jesus explica aos discípulos, né? Mas a palavra de Deus caiu em alguém que Jesus comparou a espinho, ou uma terra cheia de espinhos, e aqueles espinhos sufocaram a palavra. E quando Jesus vai explicar o que se trata disso, ele diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, entenda, a ansiedade com as coisas materiais e a sedução das riquezas, porque ele certamente servia mais a Mamon do que a Deus, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui ele está dizendo de alguém que corria tanto, que se preocupava tanto com ganhar dinheiro, em fazer as coisas aqui nesta terra, que acabou por sufocar a sua fé. As coisas da terra não podem tirar o nosso envolvimento com as coisas do céu, porque do contrário nós estaremos perdendo tempo. Nós estaremos fazendo uma coisa que é terrível. O homem que aqui nessa terra não tem tempo para Deus, corre o sério risco de passar a eternidade longe dele. Se você não tem tempo para Deus, se você corre para lá e para cá e não tem tempo para estar com Deus, tenha cuidado que a ansiedade das coisas desta terra não sufoque a palavra de Deus. E Jesus vai dar um aviso lá em Lucas capítulo 21, dizendo assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, a comida, né? Jesus não está falando aqui da preocupação, o que comeremos? Ou de embriaguez, a bebida, ele está falando no texto aqui, o que nós beberemos? Não é essa a preocupação dos homens? Ou dos cuidados da vida, a ansiedade com as coisas materiais? E se nós permitirmos que o nosso coração se encha dessas coisas, e estejamos apenas preocupados com o que vamos comer, beber, e com as coisas desta terra, ele diz, tenha cuidado, que isso não venha sobre vós de improviso aquele dia. Você vai lembrar que Jesus disse, nos dias de Noé, nos dias de Ló, as pessoas estavam correndo, resolvendo as coisas do dia a dia. E ele não disse que eles estavam fazendo coisas necessariamente ruins. Compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. Isso não é errado. A Bíblia nunca proibiu alguém de comprar ou de vender, nem de casar, nem de dar um filho em casamento. Mas o problema, queridos, é quando a nossa ansiedade é tão grande com essas coisas, quando a nossa preocupação se volta tanto para estas coisas, que nós esquecemos do nosso Pai Celestial que cuida de nós. Trabalhe, mas não permita que o trabalho tome o lugar de Deus. Compre, venda, mas não permita que essas coisas tomem o lugar de Deus no seu coração. Case, dê sua filha ou seu filho em casamento, mas não permita que as coisas desta terra, irmãos,
Que a preocupação com o beber, o vestir, com o amanhã, com as coisas da vida, acabe ocupando tanto o seu coração que você não tenha tempo para um relacionamento verdadeiro com o Pai Celestial. As pessoas estavam correndo tanto nos dias de Noé e de repente veio sem aviso aquele momento que o mundo foi coberto com as águas. As pessoas estavam em Sodoma e Gomorra tão preocupadas com as coisas desta vida e de repente veio a destruição. E Jesus está dizendo: cuidado, para você não se ocupar tanto com as coisas aqui desta terra, que a volta de Jesus venha de improviso sobre a sua vida. Preocupação, nós precisamos entender, não é algo que deva dominar o nosso coração com as coisas aqui desta terra. Porque se nós pensarmos somente nas coisas aqui desta terra, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Precisamos nos preocupar com as coisas do céu para podermos, aleluia, quando Jesus vier, e breve Ele virá, aleluia, estarmos preparados, olhando para o alto, esperando Jesus voltar, aleluia. Trabalhe, estude, viva a sua vida, mas não se esqueça que o mais importante não é o que você pode obter com o seu trabalho, e sim o seu relacionamento com o Pai Celestial que cuida de você, aleluia. Nós temos que ter cuidado, queridos. Às vezes as pessoas se preocupam demais com o relacionamento com os homens e se esquecem que o maior e melhor relacionamento que nós precisamos ter é com o nosso Pai Celestial. Há pessoas correndo tanto, tentando agradar os homens, mas a Bíblia diz que nós devemos cuidar realmente em agradar a Deus. Quando Paulo fala sobre o solteiro, o casado, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz: eu quero que vocês estejam livres de cuidado ou de ansiedade. E ele diz: o casado cuida, o que não é casado cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher. Paulo não está proibindo o casamento, mas ele está dizendo, quando você se casa, você passa a ter mais preocupações com as coisas daqui. E se você continuar solteiro, ele está falando aqui principalmente num ambiente difícil, de perseguição aos crentes, e ele dizia, é melhor continuar solteiro porque você vai servir a Jesus mais livremente. O que temos que ter cuidado, queridos, é que as coisas dessa vida, a nossa preocupação com as coisas dessa terra, não sejam mais importantes do que agradar a Deus. Até porque se você viver para agradar a Deus, se você temer a Deus, você não precisa temer mais a ninguém. Aleluia! Você tem medo do seu patrão? Ah, não, eu tenho que agradar meu patrão. Vou mentir para agradar o meu patrão. Ah, eu tenho medo de desagradar o meu companheiro, o meu cliente, a minha esposa, ou quem quer que seja, e você vai fazer alguma coisa que desagrada a Deus para agradar essa pessoa. Cuidado, não faça isso. Porque Jesus disse, digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a esse, temei. E ele está falando aqui exatamente do Pai Celestial. Se você vai temer a alguém, e você deve temer realmente, tema a Deus. O homem que teme a Deus não precisa ter medo de mais nada. O homem que tem temor de Deus não precisa mais ficar com medo de coisa alguma, não precisa ficar mais ansioso com coisa alguma, porque se você vive para agradar a Deus, Ele tem cuidado de você. Aleluia! Agrade ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Viva para agradar a Deus e você realmente poderá fazer algo que é o melhor para a sua vida. Como podemos nos livrar então dessa ansiedade toda, dessas preocupações todas? Será que há um remédio aqui para nos livrarmos de toda essa preocupação exagerada desta época? Ah, sim. A cura da ansiedade, queridos, só pode ser alcançada se nós entregarmos todos os nossos problemas ao Senhor.
se nós deixarmos na mão dele a solução das nossas dificuldades. E aí nós vamos ler Pedro dizendo assim: lançando sobre ele, o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Se você confiar que o Pai Celestial cuida de você e deixar tudo nas mãos dele, ele vai cuidar realmente e você não precisará ficar preocupado. Olha o que Jesus está dizendo: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Se você fosse muito rico, você ficaria preocupado com o que você vai comer amanhã? Ficaria preocupado com o que você vai vestir amanhã? Certamente você não ficaria. Embora que Jesus já está alertando: cuidado, que os tesouros guardados aqui nesta terra podem desaparecer de uma hora para outra. Se você fosse filho do homem mais rico do mundo, você estaria preocupado quanto ao que você vai comer amanhã? Certamente que não. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você tem o seu cuidado entregue nas mãos do Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata e é muito mais rico do que qualquer homem aqui nesta terra. Meus irmãos, se os filhos de Bill Gates não têm dificuldade para dormir, pensando se vão acordar e vai ter café de manhã na cama, porque eles têm certeza que isso vai acontecer, os filhos de Deus muito mais podem botar a cabeça no travesseiro e dormir, descansar, que o Pai Celestial cuida deles e irá prover tudo aquilo que eles precisam. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Em vez de ficar ansioso, preocupado, junte todas as suas preocupações e apresente elas a Jesus. Jesus, está aqui isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Eu não tenho como resolver, Senhor, mas está nas tuas mãos. Mas ele diz: deixe Deus informado de tudo, né? É lógico que Deus já sabe de tudo. Mas quando você ora e coloca tudo isso diante de Deus, você está declarando a sua confiança de que Deus resolve estas coisas. E que depois de orar, ele diz: o que você faz? Apresente a Deus em oração e súplica, e ele diz: com ação de graças. Aleluia, isso é uma confiança. Sabe o que é oração com ação de graça? Senhor, 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 chega aqui, Jesus. Deus, muito obrigado, que eu sei que o Senhor já vai resolver. Deus, eu te louvo porque eu sei que isso já está nas tuas mãos, Senhor. Então eu vou descansar porque eu tenho certeza que o Senhor vai resolver. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de mim e resolver as coisas que eu não posso resolver. Isso é oração com ação de graças. Aleluia. O cristão que descansa no Senhor já pode agradecer pelo que ele fez. Israel atravessou o mar e do outro lado, Miriam pegou o tamborim e foi louvar a Deus agradecendo. Mas o cristão que descansa no Senhor, ele já atravessa o mar tocando o tamborim, louvando a Deus pela vitória, porque tem certeza que ela vai chegar. Não precisa nem chegar do outro lado para agradecer. Ele tem confiança que o Pai Celestial cuida dele. Aleluia. E ele diz então: se você entregar ao Senhor pela oração e súplica com ação de graças, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que coisa extraordinária, irmãos. Às vezes o crente está com a geladeira que só tem água, o armário só tem formiga, não tem nada, mas ele tem uma paz. Aleluia, ele está numa paz tão grande. E alguém diz assim: esse homem é louco, não faz sentido estar em paz desse jeito. Faz sentido, sabe por quê? Porque a paz que ele nos dá excede todo o entendimento. É uma paz que parece que está além do racional, mas não é. É porque ele confia que tem um Pai Celestial que cuida dele. Não tem nada hoje, não tem nada que eu tenha
diante dos meus olhos, mas a minha fé coloca diante de Deus a necessidade e crê que Ele vai prover. E Ele diz que essa paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Olha aqui a cura da ansiedade. Entregue ao Senhor e tenha paz no coração, e essa paz vai guardar o seu sentimento. Você não vai ficar ansioso nem estressado. Você não vai precisar de comprimido para dormir, porque a paz de Deus inundará o seu coração quando você entregar tudo a Ele. Aleluia! Quando você descansar no Senhor e entender que o Pai Celestial tem cuidado de nós. Então, vencer a ansiedade, queridos, não é apenas uma questão de medicamento, nem de técnica. Muito mais do que qualquer técnica ou qualquer medicamento. Vencer a ansiedade é ter um relacionamento de confiança com o Senhor que cuida de nós. Aleluia! Confie no Senhor e você não vai viver ansioso. Coloque tudo nas mãos de Jesus e você não vai viver estressado, porque Ele nos dá verdadeira confiança, Ele nos dá paz no coração, Ele nos dá a capacidade de fazermos estas coisas estarem distante do coração, de maneira que as necessidades existem, mas a confiança no Senhor é maior do que elas, e nós podemos descansar no Pai Celestial. Jesus vai dizer: não fique preocupado, não fique inquieto, porque o Pai Celestial sabe que você necessita de todas estas coisas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! O segredo, então, queridos, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O segredo para vivermos uma vida sem ansiedade é permitirmos que Deus seja o rei em nossa vida. O que é ter Deus como rei? Buscar o reino em primeiro lugar. É deixar que Deus realmente comande a sua vida. Que Ele seja o rei, aquele que dita as normas, que dita as regras. Viva de acordo com o que Deus quer para a sua vida e você não precisará viver ansioso, porque o Pai tem cuidado daqueles que estão cumprindo a sua vontade. O problema é que nós muitas vezes esquecemos de que Deus é Senhor, é Rei. Nós queremos Deus mais como um quebra-galhos, um gênio da lâmpada. Esfregue um pouquinho e Ele vai atender o seu pedido. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus é o Rei. Deus é o que manda. Deus é o Senhor. Você quer ter o cuidado de Deus sobre a sua vida? Então entregue a sua vida a Ele, deixe que Ele reine completamente. Se Deus diz faça assim, faça. Se Deus diz viva assim, viva. Se Deus diz vá por aqui, vá nesse caminho. Se Deus diz essa é a maneira como que você deve viver, nós devemos então, queridos, nos submeter ao Senhor para agradar a Ele e andar de acordo com a sua justiça. A justiça de Deus aqui no Sermão do Monte é a forma como Deus quer que nós andemos diante dele. Jesus disse: se a vossa justiça, se a vossa forma de proceder não for melhor do que a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então, justiça aqui é você viver de acordo com o que o rei quer para a sua vida. Deixe Deus reinar completamente na sua vida e tenha certeza que esse rei maravilhoso cuida muito bem dos seus súditos. Aleluia! Ele cuida muito bem dos seus súditos. Entregue ao Senhor toda a sua vida. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Ele vai cuidar da sua vida. Vai continuar cuidando, que Ele já está cuidando muito bem de você. Tem outros cuidados que você pode ter. Tem outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, se você quer viver uma vida sem ansiedade, controle um pouco a sua alimentação. Tem gente que come demais, come muito doce, muito café, muito estimulante. Isso atrapalha um pouco a ansiedade.
Uma alimentação mais equilibrada, alguns tipos de fruta ajuda a controlar a ansiedade. Também a atividade física, né? Às vezes, o máximo de atividade física que alguém faz é aquele exercício de apertar o botão no controle remoto, né? Não, despregue um pouquinho do sofá. Em vez de ir na padaria de carro, vá a pé. Em vez de subir no elevador, suba pela escada. Em vez de ir naquilo que é mais perto. O brasileiro é interessante que às vezes o camarada para em fila dupla só para não deixar o carro 50 metros adiante e voltar a pé. Nós precisamos ter um pouco mais de atividade física. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, o exercício físico para pouco aproveita, ele estava falando do marombeiro que ficava na academia daquela época, só malhando o dia todo. Ele não estava falando do exercício normal, porque na época de Paulo, quem queria fogo tinha que rachar lenha, quem queria água tinha que tirar ela do cacimbão, quem queria ir em algum lugar tinha que ir a pé, que não tinha ônibus. Nós vivemos uma vida de muito sedentarismo e isso contribui para a ansiedade. Temos que ter cuidado também com estas coisas. Nós temos que descansar no Senhor. E às vezes isso precisa, irmãos, que nós controlemos a nossa agenda. Encontre um momento para relaxar. Não fique o dia todo correndo estressado. Pare um tempinho durante o dia. Faça um chazinho. Leia um livro. A Bíblia é o primeiro livro que você deve ler. Tire um momento na sua vida. Às vezes, o único momento que temos para ficar parado é diante da televisão, assistindo notícia de morte, de acidente, de quem foi preso, de quem morreu, de quem aconteceu. Desliga um pouco isso aí, irmãos. Nós podemos tirar um tempinho para relaxar, ler a Bíblia, tomar um chazinho. Não se deixe levar pelo ativismo, pelo consumo exagerado, pela agitação da vida. Controle um pouco a sua correria. Planeje melhor as suas atividades no seu dia a dia. Tenha cuidado também para não se deixar perturbar com a violência, com a competitividade profissional. Confie que o Senhor é quem lhe guarda. O salmista já dizia, se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela trabalha de graça. Você pode sair de casa preocupado, ou você pode sair de casa confiando no Senhor. Ele lhe guarda melhor do que qualquer outro tipo de proteção. Aleluia. Não fique tão preocupado com a sua vida profissional. Faça o seu melhor, trabalhe para se atualizar, mas saiba que Deus cuida de você, da sua profissão, se você entregar tudo a Ele. Glória a Jesus. Então nós precisamos entender, queridos, que o segredo para vivermos uma vida sem ansiedade, para evitar essas preocupações inúteis, é nós olharmos para o que Jesus está nos ensinando aqui. Deixe de se preocupar com o que você não pode resolver e coloque tudo nas mãos do Pai Celestial. Ele cuida bem de você. O cristão deve fazer tudo o que puder, trabalhe, estude, se esforce, mas deve deixar que Deus realmente faça aquilo que nós não podemos fazer. Tem coisas que você não consegue mudar, que por mais que você corra ou junte dinheiro ou trabalho, você não consegue resolver, mas Deus resolve todas as coisas. Que Deus nos ajude então a descansar no Senhor, servir a Ele com alegria, viver para agradar a Deus. Agrade ao Senhor, viva para agradar a Deus, deixe que Ele seja o seu rei. Aleluia. Se você fizer isso, Ele cuidará muito bem de você. Aleluia. O segredo então para uma vida tranquila, irmãos, o segredo para uma vida sem essa ansiedade exagerada deste tempo que nós vivemos, está em entregar a vida ao Pai Celestial, que cuida de nós. O Deus que cuida dos passarinhos, cuida melhor ainda de você. O Deus que veste o lírio do campo, cuida melhor ainda de você. E Jesus dá aqui uma promessa. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Cuidado para não exagerar, porque alguém diz assim, Jesus diz, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que Jesus está prometendo. Ele não está prometendo casa de praia, iate, banco na Suíça. Ele não está prometendo isso. Ele está prometendo que Deus cuidará da sua vida naquilo que é essencial para a sua subsistência. Não fique preocupado se você vai ter com o que comer ou o que vestir, quanto ao seu futuro, se alguém vai lhe cuidar, se o seu futuro será bom ou ruim. Aleluia. Ajunte tesouros no céu, desde que o seu olho tenha luz olhando para Jesus. Sirva a Deus e não as riquezas. Ele cuidará de você e a sua vida será abençoada. Aleluia. Cuide do seu relacionamento com Deus e Ele cuidará de você. Sirva ao Pai Celestial e Ele fará que a sua vida seja uma beleza, uma maravilha. Se alguém é filho do homem mais rico do mundo e não está preocupado com o seu futuro por causa disso, o cristão muito mais deve descansar no Senhor, porque aquele que cuida de nós é mais rico do que qualquer homem aqui nesta terra. Aleluia! Ele cuida de você, cuida de mim. Descanse no Senhor, entregue tudo a Ele, que a sua preocupação, a preocupação do cristão seja agradar a Deus e servi-lo, agradar ao Senhor e fazer o que Ele quer de mim, que Ele seja rei e que a sua justiça seja a primeira coisa que preocupe a sua vida. Acorde pensando em como agradar o Senhor, vá dormir pensando em como agradar o Senhor e deixe que o Pai Celestial tenha cuidado de vós. Ele cuidará da sua vida, guardará a sua alma, cuidará da sua família, garantirá o seu futuro, proverá para as suas necessidades, abençoará a sua família e fará com que você viva feliz e sem ansiedade, com tudo depositado naquele que pode resolver todas as coisas. As preocupações vêm, mas nós devemos imediatamente colocar cada preocupação no seu lugar certo, nos pés de Jesus. Aleluia! Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te sustentará, Ele te abençoará. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a aplicar essa palavra à nossa vida e viver na confiança de que o Pai Celestial tem cuidado de nós.